Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Aqui Tem Vaga. Hoje a gente vai falar sobre autogestão. Você sabe a importância do desenvolvimento de habilidades que capacitem não só o líder, mas toda a equipe? E também, claro, os benefícios de introduzir isso na sua empresa, seja em qual área você trabalhe. Receba o CEO da Wayminder, Davidson Pedrosa, que vai falar sobre isso e tudo mais do universo da empregabilidade, do mercado de trabalho. Seja muito bem-vindo, Davidson. Obrigado. Muito feliz por estar aqui. Autogestão. Quando a gente fala autogestão, o que é que vem à mente? Qual a importância da discussão da temática? Bom, autogestão a gente poderia resumir com a ideia de se liderar na ideia de ser ator de si mesmo. Né? Porque muitas vezes a gente imagina que no processo, né, seja no processo corporativo ou na nossa vida, a gente imagina que alguém tem que estar nos conduzindo, né? Tem que estar dizendo o que fazer, que horas acordar, que horas dormir. E, na realidade, não é isso que a vida espera da gente. Ela espera que a gente tenha uma capacidade da gente ser ator da gente mesmo, que a gente possa ser protagonista. E é claro que, atualmente, isso tem ficado mais difícil, porque tem tantos impulsos, tanta facilidade que a gente acaba começando a procrastinar a nossa autogestão e a nossa autoliderança. De que maneira e de forma assertiva introduzir essa questão dentro da corporação, dentro da cultura organizacional de uma empresa, Davidson? Bom, é claro que nós vamos ter que entender que as corporações elas são também consumidas por excesso de informação e facilidades que o mundo moderno trouxe. Estamos num tempo de muita disrupção com a inteligência artificial, né, que já responde muita coisa, nos tira, né, a habilidade de estudar, de investigar, né? Isso talvez nos aproxime mais dos modelos de procrastinação. E as corporações, as organizações, elas têm que manter a chama acesa, né? Fazer com que os colaboradores se apaixonem pela ideia, pelo propósito da organização, né? Então, a gente já não está mais falando de vender alguma coisa, está falando de resolver grandes problemas para a sociedade, e a sociedade ou o colaborador dentro de uma organização tem que se ver como parte daquele processo e não mais como aquele cara do comando e controle. Então, o modelo comando e controle, nesse momento, deixa de ser, né, questão sine qua non e passa a ser um coadjuvante nesse processo. A gente fala também de formatos de trabalho que vieram para ficar, principalmente o híbrido, por exemplo. A pandemia trouxe várias mudanças, diversas frentes foram impactadas. Não à toa o formato de trabalho e como as pessoas também tiveram ali que se virar, né? Controlar o próprio tempo, estou em casa, tenho que dividir tarefas. Acho que todo esse contexto também trouxe um holofote para a autogestão, que a gente fala aqui, não é? É aquela ideia que foi dita, né, do novo normal. Né, que na realidade foi um modelo de disrupção muito forte, houve uma aceleração dos processos de inovação, então, obviamente, os modelos digitais se aproximaram, né, do nosso cotidiano e as corporações, inclusive, tiveram que se adaptar, né, aos novos modelos, por exemplo, o híbrido. Né? É claro que esses modelos também trazem alguns problemas, né, inclusive, e a gente já percebe agora o tanto que acelerou problemas relacionados à saúde mental, por exemplo, exatamente por quê? Porque essa pessoa está num modelo híbrido ou num home office, mas está em casa, já tendo que administrar outras tarefas além daquelas do mundo corporativo. Tem que cuidar de filho, né? Tem que cuidar da casa, tem que administrar o cachorro no meio de uma reunião. Sim. Isso tudo gera estresse, gera ansiedade, gera problemas graves de saúde mental. Tem até, né, problemas derivados daqueles que passaram, talvez, os últimos 2 anos viajando, né, os nômades digitais que agora estão acometidos de grandes crises de ansiedade. Por quê? Porque não tem um lar, não tem um ponto fixo, não tem um porto. Então, ou seja, não é nem 8 nem 80. Então, a gente está vivendo tempos novos, onde a gente tem que trabalhar muito a nossa resiliência para entender esse tempo novo. Você fala dos nômades digitais, nômades de carreira. É muito interessante a gente olhar também para a questão geracional dentro de uma corporação, porque muitas vezes o geracional é visto como um conflito, talvez, né, do ambiente ali ser equilibrado com diferentes tipos de pensamentos, de mindset mesmo. Como é que você olha para essa questão? Gerações no mercado de trabalho, autogestão, desenvolvimento de habilidades? O mundo, para falar a verdade, ele está muito rotulado. A gente pegou esse hábito, né, de rotular as pessoas. Na realidade, estamos falando de humanidade, de gente.
Tanto é que o mundo digital tem que nos ensinar, inclusive, a ser mais humanos, né? Porque a gente começa a perder isso. E rotula tanto geração Y, Z, milênio, mas é gente. É gente se adaptando a mundo novo. Olha que loucura. Né? Eu, com os meus 50 anos, talvez eu fosse de uma geração, dada toda a necessidade de aprendizado, de buscar por informação no modelo físico, de ler um jornal, de ler uma revista, ter que iniciar no mercado de trabalho mais cedo, talvez eu tenha sido mais resiliente. Por quê? Porque aquele modelo me condicionou a isso. E a gente discute, talvez, os meus filhos, né, num modelo mais novo, o milênio, por exemplo, o meu João, aonde tem tudo. Tem o TikTok, tem o Reels, tudo muito rápido, muito efêmero. Né? E aí ele começa a consumir aquilo tudo e fica discutindo para quê? Para quê eu vou correr atrás se está tudo aqui? Né? E aí ele se perde, porque isso não entrega mais nada além daquela informação rápida. E aí sim, começa a fazer valer as gerações. Né? Gerações mais resilientes, que são as gerações que passaram antes, um pouco antes desse modelo de transformação, que também estavam no modelo de transformação, mas não tão disruptivo. E os modelos atuais, né? Com muita informação, muita complexidade, né? E inclusive tendo que interpretar isso de forma muito rápida. Só que todas elas estão no meio do caminho. A minha geração, consumindo e presenciando isso, tentando interpretar, tentando entender sobre inteligência artificial, sobre o uso de redes sociais, mas ainda com a cabeça lá atrás, expondo um livro na estante. Pois é louco isso. É muito. Antes de a gente ir para a ponta liderança, que podemos dizer que é o auge dentro de um processo de maturidade de carreira, vamos falar de quem está entrando agora no mercado ou quem está ainda para prestar vestibular, esse jovem, que eu acho que tamanha quantidade de informação que você acaba de citar, né, acesso, a facilidade e o volume, talvez deixe um pouco ali de tipo, o que é que eu faço da minha vida? Tem sempre essa pergunta, será que a gente agora tem uma potência maior com relação a essa cobrança, essa pressão que o próprio jovem coloca nele mesmo, Davidson? Vamos entender o seguinte, é uma frase que eu acabei construindo nos últimos dias, derivado exatamente desse pensamento. Eu digo o seguinte, nós somos seres complexos, né, que nós agimos por emoções, né, mas somos o tempo todo conduzidos pelos nossos pensamentos. Traduzindo, as emoções, que nada mais é do que emover, se mover para algum lugar, seja para dor ou para prazer. Nesse tempo novo, ela faz, essas emoções nos provoca o tempo todo para movimentos efêmeros, mais rápidos. Imaginando que dá para ficar rico muito rápido, que dá para conquistar, né, o seu primeiro milhão muito rápido. E a sociedade nova, né, essa nova geração, ela pode acabar se vendo frustrada por não interpretar bem as suas emoções. Daí, entram dois gatilhos novos não, gatilhos importantes nesse movimento. Um deles é a resiliência, é entender como ser mais resiliente nesses ambientes complexos, né? Talvez ambíguos, e, ao mesmo tempo, ser criativo, né? Trabalhar muito a sua própria inteligência emocional, trabalhar a sua autenticidade, né? Ser autêntico nesse movimento e entender o seu papel nesse mundo. Então, imagina, já não é mais aquele modelo. Aí eu vou ter que dar um exemplo, porque eu sou do tempo antigo. Eram os desenhos animados que eu assistia da época, por exemplo, a hiena e o Larry e a hiena que falavam ó dia, ó céu, ó noite, ó azar. Naquele momento que a gente só reclamava, e agora a gente pega isso para um mundo novo e traz e fala assim, não dá só para reclamar, tem que ir lá e fazer. Né? E isso tem a ver com resiliência, tem a ver com inteligência emocional. Ser proativo, essa questão da autogestão também que a gente está discutindo aqui amplamente. Agora, essa geração atual também está na era das startups, né? Que aí sim realmente traz e literalmente traz a aceleração, essa questão da escalabilidade do negócio. Como é que você olha, não só com o olhar de investidor, mas também daquele que está ali na ponta, como CEO, como fundador de uma startup nos dias atuais, Davidson? Eu vim de uma escola, né, derivada lá da Revolução Industrial, de comando e controle, né, talvez do manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí a gente entrava para o mundo corporativo e entendia bem essas cadeias e talvez passasse uma vida, né,
esperando uma promoção, uma vaga de trabalho, ou simplesmente passando uma grande jornada, talvez até a aposentadoria, naquele mesmo lugar. Hoje, nesse tempo novo, a gente vê que tudo é mais rápido, né? E com a chegada dessa tecnologia mais acelerada, a gente muitas vezes se vê, né, com a necessidade de interpretar e aproveitar. Porque às vezes fica com medo. Poxa, será que se eu não entrar agora na construção de novos modelos de inteligência artificial generativa, por exemplo, eu vou ficar de fora? E aí surge aqui o modo startup, né, o modo novo. Vamos começar agora, né? Tudo bem, muita gente querendo se ver como um empreendedor, né? É claro, de a cada 10, talvez 2 dê certo. De a cada tantos aqueles que são lançados, né, nem todos conseguem ficar ricos, milionários, como o modo startup conta, né? Por quê? Porque ainda assim no modo startup tem que ser resiliente, tem que se dedicar ao negócio. A figura, né, do empreendedor é a figura do líder, é aquele cara que tem que ter um controle de autogestão muito forte, porque é ele que vai controlar o horário de acordar, o horário de dormir, né, as tarefas, o intervalo do almoço. Muitas vezes ele foi ensinado no outro modo, onde tinha um empregador que dizia: tem horário para bater o cartão na entrada, tem horário para bater o cartão no almoço. E agora, desse modo, não tem mais. É você que se vê vivendo o tempo todo nesse mundo. E nesse mundo startup, se você quer liderar, quer ter sucesso, é você, não tem jeito. Figura do líder, seja qualquer tipo de trabalho ou formato de empresa que a gente fale aqui, o que um bom líder precisa ter? O que é considerado ser um bom líder? Bom, o líder, antes de mais nada, ele precisa gostar de gente, né? Então, a tradução moderna é ser mais humano, né? Mais compreensivo. Não é permissivo, né? Porque uma linha tênue aí. Ter que administrar essas gerações, querendo um tanto de coisa ao mesmo tempo, a gente já viu que não deu certo, né? Pouco tempo atrás tinha escorregador nas empresas, né? Tinha cervejeira nas empresas, tinha refrigerante, e mesmo assim as pessoas estavam ali perdidas naquele meio tempo. Então dá para imaginar que o líder, o papel dele não é só ficar olhando o que está acontecendo e entregando, né? Muitas vezes é aconselhando essas gerações, é sabendo posicionar bem esses perfis, porque existem perfis definidos de acordo com o seu próprio comportamento. Não é à toa que a ciência já define, né, o seu papel. Não adianta eu colocar um cara que é muito focado em tecnologia, um desenvolvedor de sistema, que gosta de ficar focado numa máquina, para liderar uma equipe de comunicação, né? Então, o marketing digital vai para o digital, mas não quer dizer que o dev, o desenvolvedor, vai ter capacidade de liderar. Talvez ele tenha capacidade de ser liderado com o controle necessário, né, com a liberdade que ele precisa. E essa liberdade envolve controle de horário de trabalho, envolve entender realmente as necessidades dele dentro do ambiente corporativo, que não é mais só comando e controle, não é só mais avisar o horário de chegar, o horário de sair. Esse mundo envolve uma readaptação. E o olhar humanizado sobre as organizações requer justamente a atenção redobrada para isso, não é? Não só mais a questão de uma liderança horizontal, que a gente tem mais agora do que uma vertical, como era antes, mas até essa questão de feedback mesmo, não só do líder para com o colaborador, mas o contrário também ser uma verdade, o colaborador ter mais protagonismo no seu processo de fala, de contribuição para aquela tarefa realizada, não é? Eu acho que a gente tem até que tomar um pouco de cuidado, porque somos todos humanos, líder e liderado. Sim. Né? Então, muitas vezes, o papel do líder naquele momento, dentro do jogo, né, ele foi colocado ali para definir regra, né, e definir bem claramente os objetivos, as missões, o propósito da organização e ajudar a controlar as equipes. Então, nesse papel não tem jeito, muitas vezes ele vai ter que dizer não, né? E a equipe do outro lado, ela tem que entender esse não. Entender esse não num mundo onde a gente não está tão acostumado assim com não, né? A gente só quer o sim. Então, administrar esse sim ou não num processo de aprendizado, né? Onde o líder também está aprendendo.
É um não com energia? É um não com tanto empoderamento que parece tirania? Né? Ou é um não onde vem para minha mesa, deixa eu arrancar as paredes, senta aqui comigo, que no outro dia ele não vai trabalhar. Poxa, mas você me chamou para sua mesa, nós não somos amigos? Não, nós somos colegas de trabalho. Então, imagina como é que a gente faz isso. Porque as novas gerações, elas também estão sendo tão consumidas pela informação, por essa abertura, que talvez ela interprete um pouco errado, né? A ideia de líder, né? A ideia de coordenação, de equipe, né? Do teu papel num processo. Não dá para ser todo mundo igual, porque nós temos ali um plano a ser seguido, né? E nesse plano tem o líder, tem o cara do marketing, tem o cara da vendas, cada um tem o teu papel ali para poder executar e fazer com que a organização, o processo atinja o resultado esperado. E nesse momento, o líder ele tem que ter muito jogo de cintura, porque ele também tem que se liderar, né? Ele também tem que se ver nesse processo e saber o papel dele ali. E esse líder, muitas vezes, ele não teve a chance de entender isso, porque ele veio lá atrás, né, numa fase de comando e controle, entendendo, né, esse processo talvez de uma forma mais enérgica, né, que foi a nossa escola, né, e agora, de repente, não é mais assim. Então, a gente vai ter que ter paciência. As duas partes vai ter que ter muita paciência. Quando falamos de ESG, diversidade, questão de gênero como um todo, o papel do RH, do recrutamento, dos recursos humanos e de incorporação também dessas pautas dentro de uma empresa. Como é que você analisa esse cenário atual que o mundo inteiro vive, Davidson? Esse modelo é o que nós, tecnicamente, chamamos de dar voz às minorias, né? Elas sempre existiram, né? Eram abafadas por todos os processos e ainda bem, né, começaram a perceber a necessidade de dar voz a essas minorias. E aí, obviamente, os departamentos de recursos humanos, já gestão de pessoas, né, departamento de felicidade, tantos nomes novos para essas pessoas que têm que gostar de gente, né, e saber aproximar essas minorias, né, do modelo comum e fazer com que a organização, a sociedade, entenda como algo comum, né? É claro que talvez estejamos no início dessa fase comum, e essa fase ela é uma fase de mais embate, onde a gente precisa falar mais, né? E, obviamente, os RHs têm que se preparar melhor, têm que estudar os temas, têm que entender exatamente as outras partes, saber qual é a real necessidade delas. Isso não pode ser forçado, né? Isso não é simplesmente porque a gente achou legal, viu que dá uma campanha bonita e vamos lá fazer. Não. De verdade, é genuíno, é autêntico. Quando é autêntico, fica todo mundo bem, todo mundo se vê nesse processo. Senão, não teríamos aí, dentro de determinadas organizações, tanta gente chateada, revoltada, infeliz, acometidos por saúde mental, por burnout, por procrastinação. Por quê? Porque estamos naquela fase onde todos têm que ser aceitos, todos, sem exceção. E os RHs têm esse papel de entender esse mundo novo. Por isso até, desculpa ser tão repetitivo, mas já não é mais só o RH, aquele profissional de recursos humanos. São todos. É o cara do desenvolvimento liderando a sua própria equipe, é o cara do comercial liderando a sua própria equipe. Ou seja, todos tendo capacidade de lidar com pessoas. Não tem mais a divisão do profissional para o pessoal. Hoje temos uma junção desses dois universos que nunca, na verdade, deveriam ser separados, Sim. porque isso traz realmente uma distância, né, do ambiente do trabalho para o cuidado com a pessoa que ali trabalha. Por falar em saúde mental, quais são os caminhos que a gente pode considerar que são melhores para uma empresa tratar essa pauta dentro, internamente? São políticas, investimento em pessoal, telemedicina? Como é que fica? Porque realmente o número de depressão, ansiedade, burnout cresce e chama a atenção por isso. Talvez muito desligamento aconteça por conta da saúde mental prejudicada e você prefere, né, ficar fora ali daquele ambiente, daquela organização. Como é que você olha isso? Então, os números são assustadores, eu diria até astronômicos. Talvez 63% da população está acometida por alguma crise de saúde mental, né? Temas como burnout, ansiedade, estresse, têm se transformado em cada vez mais comum
dentro das organizações e dentro das nossas casas. E muitas vezes a gente nem sabia. O próprio líder, né, que está lá ajudando nesse tratamento, comprando soluções para os seus colaboradores, às vezes ele se pega com o mesmo problema, né? E esse cara que muitas vezes banalizava isso, né? Ignorava a doença, né? Desprezava a dor do seu colaborador. Que bom que isso está mudando. Que bom que as empresas já despertaram para isso. Por quê? Primeiro, porque o colaborador, né, acometido por essa doença, ele traz prejuízo. Aumento dos índices de absenteísmo, né, de afastamento, isso é um prejuízo, né, para as organizações. Isso gera resultados negativos. Claro. Ok. Então, isso interfere no resultado. Isso é um primeiro ponto que valeria a pena a gente prestar atenção. A outra questão é a própria harmonia da organização e o papel dela dentro de um mundo mais focado para o ISD. A gente já tem bastante solução para o E. A gente sabe falar de meio ambiente, a gente sabe falar das questões ambientais, do gerenciamento de resíduos, da coleta seletiva. Legal. Isso já está na massa do nosso sangue, assim como a qualidade dos nossos produtos e serviços. E a gente entendeu que meio ambiente também valia a pena, por uma questão comercial, exposição de marca, mas também para a questão humana. A gente já fala de compliance, né, de governança. Poxa, mas e o social? E aquele S? E esse S, ele vem para falar de muita coisa. Ele vem para falar de um recurso humano mais moderno, mais humano, mais compreensivo, né, mais focado na prevenção e menos na doença. Então, o exemplo que você deu de telemedicina ou de teleatendimento psicológico, talvez seja a doença, né? Quem sabe a empresa não tem que recuar um pouquinho e começar a falar de prevenção, né, do cuidado do colaborador, né, seja ele na organização ou seja ele em casa no modelo híbrido. Quer fazer reunião com um cachorrinho no colo? Isso faz bem? Tudo bem. Vamos entender que isso é normal, não tem mais problema. A gente já não precisa mais esconder a criança atrás da cadeira. Não é vergonha falar sobre não, isso. Porque é a vida que todos nós temos. Essa é a vida real, é a vida de verdade. Vida de verdade, a gente tem criança, a gente tem cachorro. Se não tem cachorro, tem o gato. Se não tem o gato, o cachorro, né? Tem a família, tem o pai, tem a mãe. Tem o seu ambiente protegido, que seja o seu quarto. É comum. Né? E a gente começa a ter que aceitar, entender e aprender. Então, não é mais nem fazer porque é legal, é fazer porque é necessário. Claro, com certeza. Vou pegar esse S que você fala do social e também vou levar para soft skills, que eu acho que tem tudo a ver também nessa nossa conversa, até porque a gente fala de habilidades socioemocionais, comportamentais, que é determinante. Eu já ouço muitos especialistas falarem que a contratação é pela hard, demissão é pela soft. Quando você não tem uma harmonia de equipe, fica difícil, né? Acho que a gente até falou um pouco disso, que é em relação às nossas próprias habilidades. Isso é algo inerente à nossa primeira educação, né, onde se define esses modelos comportamentais, né, que vem em função da própria exposição de corpo. Né? Tudo aquilo que a gente expõe, né, seja o modelo físico, né, ou as nossas próprias habilidades de estar próximo de um computador ou estar próximo dos processos de comunicação, envolve aquela vontade maior que a gente tem. Então, as organizações elas têm que utilizar de ferramentas adequadas para entender e separar isso. Né? Não adianta só forçar a barra esperando um resultado. Legal se a gente não entende, né, a peça do jogo. Né? E, obviamente, a gente é enxergado nesse momento como peça de um processo. Mas, obviamente, quando a gente humaniza, a gente entende que as melhores peças, as melhores pessoas têm que estar dentro dos melhores lugares, aqueles que dão mais conforto. Né? E aí fica mais fácil, fica menos cansativo, fica menos estressante. Se está menos estressante, obviamente, é mais produtivo. A pessoa, o ambiente a pessoa. É uma troca, realmente, né? A gente está quase chegando ao final já, Davidson. Mas antes, mas obviamente... Foi só 5 minutos. Olha, até parece mesmo, né? Porque voou o tempo. Quando o papo é bom, é assim. Antes, eu vou pedir suas considerações finais sobre tudo que a gente falou até aqui. Afinal, a autogestão pode ser considerada, quem sabe, uma pauta transversal a tudo isso que você trouxe aqui, com muita propriedade de fala. Por favor, fique à vontade, suas considerações. É muito importante que vocês entendam bem e trabalhem muito as suas emoções. Que vocês possam realmente se mover para ambientes melhores. Né? A gente sempre vai buscar a dor ou o prazer para que a gente possa se ver
dentro desses ambientes tão ambíguos, tão complexos. Mas o seu pensamento, ele tem esse poder. Ele tem esse poder de dar a você resiliência necessária para você conquistar os seus objetivos. Isso tudo é você, né? É você no mundo. É você se ver vivendo o tempo todo e ser ator de si mesmo. E aí sim, né, buscar pela saúde mental, buscar pelo sucesso, buscar por tudo aquilo que você deseja para a tua própria qualidade de vida, é só você. Porque você é que define exatamente o que você quer para ser feliz. E a palavra que resume isso tudo é felicidade. E é o que normalmente nós buscamos e é o que eu também desejo a todos vocês. Igualmente para você, foi um prazer falar contigo. Bom trabalho sempre, boa sorte na vida e até a próxima. Obrigado. Obrigada, Davidson. E para você também que nos acompanha, muito obrigada sempre por sua companhia e audiência. Além aqui da tela, você tem o nosso YouTube, Band Jornalismo, onde você consegue ver a qualquer momento o nosso programa e na sua plataforma de áudio utilizada, o nosso podcast Aqui Tem Vaga. Até o próximo.